Graça de Deus sempre vai ser maior do que a nossa falta. Shalom, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã, mais um Café com Rafa, onde nós estamos falando essa semana sobre milagres. Deus tem um milagre para a sua vida. Então já dá aquele bom dia para Deus, dá aquele bom dia para Jesus, dá o bom dia para o Espírito Santo, porque hoje é um ótimo dia para nós vivermos milagres. Deus tem um milagre grande para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Hoje o nosso texto é João capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Deixa eu colocar aqui, João, Shalom, muito bom dia. Dá aquele bom dia para Deus, dá aquele bom dia para Jesus neste momento. Chama Ele. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Tudo que precisamos nesse dia. Essa semana nós estamos falando sobre milagres. O Senhor tem um milagre para a sua vida. O Senhor tem um milagre para a sua casa. Nós vamos falar hoje sobre o milagre da multiplicação. Deus quer multiplicar na sua vida. Deus ele quer multiplicar na sua vida. Deus quer que você viva o milagre da multiplicação. Eu sei que por muitas vezes você pode falar, Rafa, eu já ouvi esse milagre, já escutei essa passagem por várias vezes. Às vezes nós escutamos passagens, mensagens, várias e várias vezes. Mas eu vejo quando Deus ele nos insiste em repetir determinadas passagens, determinadas lembranças, é porque Ele quer mudar. Às vezes somos nós que ainda não mudamos. Às vezes nós não acessamos a chave da multiplicação, a chave de ver os milagres de Deus. Mas nessa manhã eu creio que Deus quer liberar uma palavra sobre a sua vida. Sim. Que você vai acessar esse milagre, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer multiplicar na sua vida. Vamos ao texto. João capítulo de número 6. A multiplicação dos pães e dos peixes. Abra sua Bíblia, anote esse texto, anote esse versículo. Te convido às manhãs, quando você vier para cá, separe um pedaço de papel, uma caneta, a sua Bíblia física, para você poder anotar, para você poder rabiscar, para você poder depois refletir. Sim, sim. O texto fala, João capítulo 6, versículo de número 1. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então Jesus subiu ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus perguntou, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque já sabia o que iria fazer. Jesus, ele diz a Filipe, havia uma multidão sedenta com fome. Você se pegou em alguns momentos que as dúvidas batem ao seu coração? As dúvidas batem à sua mente? De você não saber o que fazer? Será que só eu que tenho dúvidas? Senhor, será que eu estou no caminho certo, na direção certa? Fazendo as coisas certas? Fazendo a sua vontade? Fazendo o seu desejo? Jesus, ele disse isso a Filipe, mas ele já sabia a resposta. O texto continua. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Indagou Pedro. Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Havia ali uma relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. O texto fala só em 5.000 homens. Mas estudiosos, teólogos,
Dizem que ali havia uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Nós sabemos que sempre as mulheres prevalecem. Se havia 5 mil homens, com certeza havia uma quantidade muito maior de mulheres. Sem contar as crianças. Então você imagina, irmãos, uma multidão de 15 mil, 10 mil pessoas com fome. Não havia pão, não havia nada. Mas naquela multidão havia um menino. Um menino que ele carregava 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes nós olhamos aquilo que temos nas nossas mãos, irmãos, nós achamos que é pouco. Nós achamos que não é nada. Nós olhamos para aquilo que está nas nossas mãos e nós achamos que é muito pouco. Que aquilo não tem a capacidade de tocar nas pessoas. Mas realmente, na nossa mão, irmão, sempre será pouco. Mas o pouco que nós colocamos nas mãos do Senhor se torna abundância. Eu creio que aquele menino, ele devia ter saído de casa ali, programado o seu lanche, os 5 pães, os 2 peixinhos. Mas aquele menino, ele viu uma necessidade. Ele não olhou só para si. Ele olhou para a necessidade ao seu redor. Ele viu uma grande oportunidade ali. Os discípulos que andavam lado a lado de Jesus, caminhavam com Jesus, estavam a todo tempo com Jesus, eles não pegaram essa chave, eles não tiveram esse aprendizado, eles não entenderam aquilo que aos nossos olhos é pouco, nas mãos do Senhor Jesus pode se tornar abundância. Pedro indaga ali. André fala, o que nós vamos fazer? Nem se tivesse uma padaria que nós conseguiríamos atender todas as pessoas. Eles iriam passar fome. Mas aquele menino, ele simplesmente entendeu que aquilo que ele tem colocado nas mãos do Senhor, aquilo que Deus colocou na mão dele, não é para ele. Aquilo que Deus confiou a ele, não é para ele. Vou falar mais uma vez, de repente você toma posse no nome de Jesus. Deus tem colocado coisas nas suas mãos, talentos. Deus tem colocado ferramentas, te dado sabedoria. E muitas das vezes você tem achado que é pouco. Ah, mas eu não vou iniciar porque eu ainda não estou pronto. Ah, mas eu não vou começar porque eu ainda não sei tudo. Não está perfeito. Quantas das vezes a perfeição nos atrapalha de tomar uma ação, de iniciar. Quantas vezes nós achamos que aquilo que nós vamos fazer, às vezes uma doação de uma cesta básica, mas uma só cesta básica não vai fazer diferença. Um simples R$1 não vai fazer diferença. Mas só isso não vai fazer diferença e por isso eu não vou dar. A palavra é clara quando diz que nós seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Nós queremos acessar o muito de Deus, ser colocado sobre o muito de Deus, mas nós não queremos ser fiel no pouco. Rafa, você está falando aqui de dinheiro? Não. O nosso Deus, o seu Deus, ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu estou falando aqui do seu coração. Porque a palavra fala, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aquele menino, o texto é lá claro, eles estavam longe, eles estavam afastados, eles estavam no monte, orando. A multidão seguia Jesus, já havia uma grande fome ali, uma grande necessidade. Aquele menino, ele podia ter pegado aqueles pães, aqueles peixinhos, e ter ido para debaixo de uma árvore, se escondido e comido aquilo ali sozinho. Mas ele resolveu colocar nas mãos do Senhor. Às vezes nós somos assim, irmãos. O Senhor tem nos confiado talento, dons, e nós temos achado que aquilo é só para nós. Achado que aquilo que o Senhor tem nos dado, acessado, é só para nós. Enquanto nós continuarmos com essa mentalidade, a gente nunca vai ver a multiplicação do Senhor.
A gente nunca vai ser colocado sobre o muito de Deus. Aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre você, não é para você. Deus, Ele quer fazer através de você. Mas nós precisamos estar disponíveis. Sim, sim. Nós não podemos estar com o nosso coração em coisas, em objetos, em coisas materiais dessa terra. Está fazendo sentido para alguém nessa manhã? O pouco nas mãos de Jesus sempre se torna o suficiente para todos. Isso que você tem achado que é pouco. Ah, mas eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para servir. Ei, se você pegar 10 minutos do seu dia e falar assim, hoje eu vou servir ao Senhor. Hoje eu vou servir ao Senhor servindo pessoas. 20 minutos, 30 minutos. De repente fazer uma oração. De repente fazer uma ligação. De repente, às vezes, ensinar a uma pessoa a fazer algo. Algo que você já sabe. Algo que Deus tem derramado em você. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que falta em nós, sempre vai ter alguém do lado transbordando. E existem pessoas ao nosso redor que elas estão com faltas, que dentro de você há algo transbordando. E o melhor de tudo é saber que tudo aquilo que falta em nós e falta nas pessoas, sempre haverá transbordo em Jesus. Justamente, como o Wagner colocou aqui, a própria palavra de Deus nos fala, nos orienta, nos dá essa sabedoria. Que melhor é aquele que serve. Jesus, ele disse, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, Jesus disse. Me perdoa, desculpa. Mas eu vim para servir. Jesus vê a necessidade e responde com a compaixão. A oferta que entregamos a Deus, ela é multiplicada. Toda a oferta que nós entregamos às mãos do Senhor, que nós oferecemos ao Senhor, ela é multiplicada. Rafa, financeiramente? Financeiramente também. Porque para cada tipo de colheita, há um tipo de semente. Se eu quero uma multiplicação na minha vida financeira, eu preciso plantar o quê? É impossível nós plantarmos uva e colhermos o quê? Maçã? Azeitona? Há um tipo de semente. Eu não sei aquilo que você quer viver com o Senhor. Rafa, mas eu quero viver uma vida espiritual maior. Eu quero sentir mais a presença de Deus. Eu começo a ensinar as pessoas a se aproximarem de Deus. Comece a ensinar com isso que você acha que é pouco. Elas terem um nível maior de intimidade com o Senhor. Pega isso em nome de Jesus. Pega isso em nome de Jesus. Por favor, presta atenção nisso. Rafa, eu quero aumentar a minha vida espiritual, eu quero aumentar a minha vida com Deus. Se você tirar um tempo para ensinar as pessoas a terem um tempo com Deus, com esse pouco que você sabe. Rafa, eu quero conhecer mais sobre a Bíblia, eu quero conhecer mais sobre a palavra de Deus. Comece a ensinar a Bíblia. Comece a ensinar a Bíblia. É impossível, irmãos. É impossível. Desde quando eu abri o meu Instagram aqui, desde quando eu comecei a discipular, desde quando eu comecei a falar de Jesus, todos os dias eu busco mais e mais e mais. Que eu resolvi não mais reter. Quando nós olhamos o Mar Morto, ele só retém, ele não drena em lugar nenhum mais. Ele não é fonte. Por isso, tudo é despejado ali. Sabe nós nos tornamos às vezes cabeções mentais, cheios de conhecimento, mas não fazemos nada. Não entregamos o conhecimento. E desde quando eu comecei a falar de Jesus, quando eu comecei a entregar de Jesus, as pessoas começaram a me perguntar. A quantidade de mensagens que eu recebo no meu direct, no meu WhatsApp, estou sempre disponível. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre dou um jeito de responder. Eu creio que tem pessoas aqui que já mandaram uma mensagem para mim, Rafa, sobre isso, sobre aquilo. Rafa, ora, sempre aqui disponível. Isso me faz todos os dias buscar mais e mais e mais.
E todos os dias o Senhor se revela mais e mais e mais na minha entrega, na minha fidelidade, nas minhas renúncias. Porque muitas das vezes nós falamos, Senhor, mas eu não tenho tempo. Irmãos, eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia de hoje. Essas meia hora aqui, ó. Olha lá, você sempre responde, agradeço, é isso. Essas meia hora que a gente tira aqui de manhã cedo, irmãos, isso aqui já era para mim estar aqui na empresa sapecando para um lado, era para mim estar com a família, mas eu resolvi entregar. Não é... Às vezes nós achamos que, mas eu preciso me emocionar para fazer isso. Eu preciso de algo. Não, isso é uma decisão. Você quer ter uma vida a mais com Deus? Comece a ensinar as pessoas a se relacionar com Deus. Você quer conhecer mais a palavra de Deus? Comece a falar sobre a palavra. Comece a ensinar sobre a palavra. Rafa, mas eu só sei um versículo. Fala desse versículo para as pessoas. Rafa, eu não conheço a Bíblia toda. Como é que eu preciso? Você não precisa conhecer a Bíblia toda. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia toda. Pega isso no nome de Jesus. Quantas pessoas cheias de conteúdo. Irmãos, você não precisa conhecer toda a Bíblia. Não. Você precisa conhecer o dono da Bíblia. Aquele que é o dono das palavras. Aquele que vai se revelar a você. Mas eu quero ter mais intimidade com Deus. Ensina as pessoas. Que automaticamente você vai buscar mais intimidade com Deus. Rafa, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a falar em público. Rafa, eu quero aprender a ter uma boa... Começa a falar. Eu falei na última célula, uma reunião que nós estávamos ontem, as pessoas começaram a falar, uma boa oratória. Irmãos, alguns anos atrás, alguns dias atrás, eu era aquele cara que eu não sabia nem abrir a boca. Eu entrava e saía de ambientes com a boca fechada. Mas a repetição, ela traz a perfeição. Todos os dias nós sermos constantes. Nós sermos fiéis em entregar. Eu já até me perdi onde eu estava aqui. Mas tem alguém recebendo o nome de Jesus? Neste milagre, Jesus mostra que nada é pequeno demais para ser usado. Nada é pequeno demais para ser usado. Às vezes você está olhando para suas limitações, para sua pequenez, para sua inferioridade. Mas nada nas mãos de Deus é pequeno demais para ser usado. O próprio Senhor, Ele fala que Ele chamou os que não são para confundir os que são. Os fracos para confundir os fortes. Deus quer te usar, meu. Deus quer que você seja um instrumento. Deus, Ele quer multiplicar. Ele quer multiplicar. Quer que você seja um instrumento de bênção. Jesus mostra que nada é pequeno demais para ser usado. Você não é pequeno demais para ser usado. Mas eu estou pouco tempo caminhando com o Senhor, eu estou pouco tempo lendo a palavra, Nada é pequeno demais para ser usado por Deus. Nada é pequeno demais para ser usado por Deus. Será que você poderia declarar assim, eu não sou pequeno? Eu não sou pequeno. Irmãos, nós não temos problema em ouvir a voz de Deus. Os ensinamentos de Deus. Não temos. Você não tem problema nenhum em ouvir a voz de Deus. Pega isso em nome de Jesus. Se você pegar isso aqui, eu fico tranquilo. Eu já vou dormir pequeno. Vou dormir bem. Passar o dia bem. Isso, Bruno, eu não sou pequeno. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Eu não sou pequeno. Isso. Você não é pequeno. Você não é pequeno para ser usado por Deus. Isso. Isso, Wagner. Isso, Jones. Isso, Nelson. Você não é pequeno para ser usado por Deus. Porque quem vai te usar, isso, Wallace, é maior do que todas as coisas. É maior do que todo problema, do que toda dificuldade.
Você carrega o poder de Deus dentro de você. Para de olhar para fora e olha para dentro. Deixa eu voltar aqui para trazer o entendimento. Nós não temos problema nenhum, irmãos, nessa manhã escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela entra para nos transformar. Para nos mostrar o quanto somos grandes com a presença de Deus. O quanto somos amados. Mais do que vencedores em Cristo Jesus, como o Nelson colocou aqui. Para entendermos o quanto o Senhor quer nos usar, nos multiplicar, nos capacitar. Nós não temos problema em ouvir a voz de Deus. Mas o problema é quando nós ouvimos a voz de Deus e damos acesso às outras vozes, nós saímos só emocionados. E a emoção, ela passa. Ela é passageira. Mas quando nós ouvimos, a palavra fala, ei, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Porque dela procedem a fonte da vida. E a palavra de Deus fala para que a gente possa guardar as palavras de Deus no nosso coração. E quando nós guardamos as palavras de Deus no nosso coração, irmãos, na nossa mente, e não damos acesso a mais nenhuma outra palavra, nós vivemos a transformação de Deus. E nós acessamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Volto a repetir, você não tem problema em ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã. O Senhor está falando contigo através da palavra. Desse milagre da multiplicação, do que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te usar, você tem a certeza que você não é pequeno. Você sabe que você tem que entregar aquilo que aos seus olhos pode ser pequeno, mas nas mãos do Senhor você já entendeu que Ele que vai fazer multiplicar. Você já sabe que quando você é fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Mas o nosso problema é que nós damos acesso às outras vozes, às vozes do mundo. Não dê acesso a quem não te dá destino, não dê ouvidos a quem não te dá direção. Não deixe que o medo conduza os seus passos. O complexo de inferioridade, de incapacidade, de rejeição, de imperfeição entre. Deus te vê como um perfeito, capaz, poderoso, filho, amado, vencedor, escolhido, santo, nação escolhida. É assim que o Senhor te vê. O medo não vai me parar em nome de Jesus. É isso, Bruninha. É isso que nós temos que tomar posse em nome de Jesus. Quando o medo bater na sua porta, você manda a sua fé atender. Não deixe o medo entrar. Não deixe as outras vozes entrar no seu coração. Não deixe as outras vozes controlarem os seus passos. Que os seus passos sejam alinhados com os céus. O Senhor, Ele quer te usar. Aquilo que você tem, que você olha que é pouco, o Senhor, Ele vai multiplicar. Ele vai dar capacidade, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar instruções. Mas nós precisamos simplesmente entregar ao nosso povo para ver o sobrenatural de Deus. Nós entregamos o nosso simples. Tudo aquilo que temos nas mãos do Senhor, o ordinário. E o Senhor faz o extraordinário. É isso que o Senhor quer. Ele usa o pouco que foi dado com fé e multiplica abundantemente. Ele vê a nossa necessidade e responde com provisão. Jesus é aquele que provê e multiplica o que temos para abençoar os outros. Ele usa a nossa oferta de fé para alimentar muitos. O amor de Jesus, ele sacia tanto o físico quanto o espiritual. Entenda isso. Esse pouco que você tem retido, que toda vez que você fala assim, agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou ensinar as pessoas, agora eu vou ser um instrumento, e aí o medo vem e te paralisa. O medo fala assim, você não é capaz, você não pode, você não está preparado. Tem tanta gente melhor do que você. Você não está pronto. Ei. Vencer o medo, ser corajoso é nós avançarmos. Ser ousado é nós avançarmos com medo mesmo, irmãos.
É não deixarmos o medo nos paralisar. Aquilo que as pessoas falam nos paralisar, aquilo que o mundo diz nos paralisar. Os nossos passos precisam ser alinhados com o Senhor. A graça de Deus é sempre maior do que a nossa falta. Tudo aquilo que falta em nós sempre vai estar transbordando em Jesus. Jesus, ele faz aquela pergunta, mas ele já sabia o que ele iria fazer. De repente você chegou aqui, Rafa, eu tinha uma dúvida do que fazer hoje. Em áreas que eu falei que ia começar hoje, que ia iniciar hoje, inicie hoje aquilo que você falou que ia fazer hoje. Aquilo que já está na sua mente várias vezes. Manda aquela mensagem. Tem a oportunidade. Sabe aquele versículo que está decorado na sua mente, guardado aí dentro? Que você cita ele por várias e várias vezes? Ei, declare ele, repita ele por várias e várias vezes. A repetição traz a perfeição. Rafa, eu só sei que aqui o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada eu terei falta. Ei, declare esse versículo todos os dias. As pessoas precisam saber que o Senhor é um pastor. E quando as pessoas ouvirem você falar que Jesus é o bom pastor, que leva aos pastos verdejantes, que nos leva às fontes de águas, as pessoas vão falar assim: eu estou com sede, eu preciso desse pastor que sacia a sede, eu preciso desse pastor que me leva a esses campos, que me traz a paz, eu quero viver essa paz que você está vivendo. Às vezes a gente acha que precisa de muito, irmãos. Você não precisa conhecer toda a Bíblia para começar a falar de Jesus. Não precisa. Você precisa conhecer o autor da Bíblia. Você precisa conhecer a Deus. Às vezes nós limitamos Deus na Bíblia. Deus é muito maior do que as suas palavras. As palavras de Deus têm poder, têm autoridade. As palavras de Deus não passam. Tudo que está aqui, toda promessa que está aqui na sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Eu não duvido de nada que está aqui, irmãos. Eu creio em cada promessa, em cada vírgula, em cada ponto, até nessa fitinha, que como eu creio na palavra de Deus. Mas eu não posso limitar Deus às palavras. Ele é muito maior. Ele quer se revelar a você, Ele quer que você o conheça dessa forma. Faz sentido para alguém? Alguém toma posse dessa palavra nessa manhã? Quero orar por você. Pai Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações. Nessa semana de milagres a gente possa entender que o Senhor não quer apenas, nós não fomos apenas criados para viver milagres, mas nós somos criados para ser milagres nas suas mãos. Ó Deus, como aquele menino, Senhor, que entregou tudo, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar, ó Deus, o que aconteceria com ele. Mas ele viu um milagre. Ele resolveu colocar nas mãos do Senhor e ele viver o sobrenatural. Ó Deus, a palavra fala que todos foram alimentados e saciados, Senhor. E Jesus ainda deu uma ordem para recolher os cestos. E a palavra fala que sobraram-se 12 cestos cheios. Nosso pensamento nessa manhã é: para quem ficou aqueles 12 cestos cheios, Senhor? Eu não consigo pensar outra pessoa a não ser aquele menino, Senhor, que chegou apenas com 5 pães e 2 peixes, e aos olhos daquela multidão parecia pouco. Os discípulos indagaram que era pouco, Senhor. Mas ele resolveu colocar nas mãos certas, Senhor. E ao ele colocar nas mãos certas, Senhor, ele não pensava, ele não cogitou, Senhor, na sua mente não pensava que os 12 cestos sobrariam cheios, Senhor. Nos faça, Senhor, acessar isso nessa manhã, Senhor. Que as nossas entregas, Senhor, não venham ser com pensamentos, ó Deus, de receber algo em troca, mas que as nossas entregas sempre sejam de coração, Senhor. Para que a gente venha ser surpreendido pelo Senhor, ó Deus.
Ó Deus, que a gente possa ser fiel sempre no pouco, Senhor. Para que o Senhor venha sempre nos colocar, ó Deus, aonde o Senhor quer que a gente esteja. Que os nossos olhos não venham a estar sobre o muito, Senhor, mas em ser fiel, em te servir. Em, ó Deus, fazer a sua vontade. Abrir mão da nossa vontade, Senhor, dos nossos desejos, Senhor. Que a gente seja usado, ó Deus, como um instrumento, Senhor, na vida das pessoas. Para levar a palavra, para levar milagres, para levar, ó Deus, salvação, restauração, cura. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um, Senhor. Que nessa manhã eles saiam daqui sabendo que eles não são pequenos, Senhor. Mas aos seus olhos, Senhor, aos seus olhos, Senhor, eles são grandes. O propósito que o Senhor tem para a vida deles são grandes. De alcançar as nações, as multidões. Que cada dia, Deus, a gente venha te conhecer mais e mais. Que a gente não venha se agarrar aos milagres, mas ao Deus que faz milagres, Senhor. Que a gente não venha se agarrar aos presentes dessa terra, mas que a gente venha simplesmente querer e desejar somente a sua presença, Senhor. Porque tudo que nós precisamos é da sua presença, Senhor. Tudo que nós precisamos é de ti, Senhor. Seja conosco durante todo esse dia. Nós declaramos hoje o melhor dia das nossas vidas, porque nós estamos iniciando, colocando o Senhor no início. Nós sabemos que o Senhor vai estar não apenas no início, mas no meio e no fim desse dia. Quando nós colocamos o Senhor no início, o Senhor está no meio, o Senhor vai estar no fim. Vai ser impossível dar errado no final. Muito obrigado, Senhor. Que os seus filhos vivam o milagre da multiplicação. Multiplicação de sabedoria, de dons, de graças, de milagres, do sobrenatural, da prosperidade dos céus. Milagre de cura, de restauração. A multiplicação da sua presença, Senhor. Uma nova porção, uma nova unção, uma nova graça. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Um ótimo dia. Deus quer que você seja usado para multiplicar. Amém. Amém, Jones. Amém, Gustavo. Amém, John. Glória a Deus. Amém, Bruninha. Glória a Deus, Lucas. Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe o dia de vocês em nome de Jesus. Espero vocês amanhã, sexta-feira, para a gente finalizar. Campeões são finalizadores com chave de ouro. Em nome de Jesus. Semana aceleradíssima. Encontro com Deus sábado. Se você ainda não participou do Encontro com Deus, você quer participar, ainda há vaga. Me manda mensagem no privado. Você que já participou e quer servir, me manda mensagem no privado. Também há vagas para servir. Sim. Melhor é o que serve. Deus abençoe. Amo vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.